Variante Delta faz Rússia ter recorde de mortes por Covid e Austrália confinar 10 milhões. Número de óbitos superou o pico da segunda onda na Rússia, que é o país com mais vítimas da Europa. Já a Austrália tem sido um exemplo na pandemia, mas ambos sofrem com uma vacinação lenta. O avanço da variante Delta tem provocado uma piora da pandemia em diversos países. A Rússia registrou nesta terça-feira, 29, um recorde diário de mortes por Covid-19, e a Austrália determinou o confinamento de quase 10 milhões de pessoas, cerca de 40% da população do país. A Rússia registrou 652 mortes por Covid-19 e mais de 20 mil casos confirmados nas últimas 24 horas. O pico anterior da pandemia havia acontecido no fim de dezembro, no pico da segunda. Moscou, principal foco de contágios e mortes do país, registrou 121 óbitos, e São Petersburgo, 119. A segunda maior cidade da Rússia receberá na sexta-feira, 2, uma partida das quartas de final da Eurocopa, entre Suíça e Espanha. Autoridades da Finlândia revelaram na segunda-feira, 28, que cerca de 300 torcedores, que voltaram ao país após assistir aos jogos do torneio de futebol em São Petersburgo testaram positivo. A variante Delta, antes conhecida como variante indiana, é uma das 4 cepas de preocupação global, VOX, na sigla em inglês. As outras 3 são a Alfa, variante britânica, a Beta, sul-africana, e a Gama, brasileira ou P1. Ela é mais contagiosa e reduz a eficácia das vacinas contra a Covid-19, principalmente se a pessoa tomou apenas uma dose. Veja no vídeo abaixo a preocupação causada pela variante Delta. Leia também. A Rússia tem oficialmente 134.545 mortes causadas pelo coronavírus e é o país mais afetado da Europa. Mas a agência de estatísticas Rosstat, que contabiliza também os óbitos decorrentes da Covid-19, já contabilizava quase 270 mil vítimas no fim de abril, há 2 meses. Quase 90% dos novos casos em Moscou são provocados pela variante Delta, segundo o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin. A cidade está atualmente com 75% dos leitos para Covid-19 ocupados e adotou as primeiras restrições em quase 6 meses. A capital russa voltou a determinar o trabalho remoto para ao menos 30% das pessoas não vacinadas, passou a obrigar a vacinação dos funcionários do setor de serviços e criou um passaporte para permitir a entrada em restaurantes. Quase 10 milhões de australianos receberam a ordem do governo de cumprir um confinamento a partir da noite desta terça em várias cidades do país, devido ao aumento no número de casos. Habitantes de Sydney, Sudeste, Darwin, Norte, e Perth, Oeste, já estão em lockdown, veja no vídeo abaixo. Agora, residentes de Brisbane, Leste, e de várias áreas do estado de Queensland terão de ficar em casa por pelo menos 3 dias. Conhecemos os riscos que a Covid apresenta e, observando o mundo, sabemos que a variante Delta é uma nova besta, com a qual não podemos nos arriscar, afirmou o primeiro-ministro da Austrália Ocidental, Mark McGowan, em entrevista coletiva na noite de segunda. A Austrália tem uma das mais bem-sucedidas estratégias de combate ao vírus. Desde o início da pandemia, o país registrou pouco mais de 30 mil casos e 910 mortes. Tanto a Rússia quanto a Austrália ainda sofrem com uma vacinação lenta contra a Covid-19. Os russos desconfiam da Sputnik V, usada em dezenas de países em todo o mundo, apesar dos reiterados apelos do presidente Vladimir Putin. O país é 14º, que mais aplicou doses de vacinas contra a Covid-19 no mundo, segundo o Ouro de Indata, projeto ligado à Universidade de Oxford. Foram 38,7 milhões, o que coloca a Rússia à frente do Canadá, 36,2 milhões, e atrás da Espanha, 39,9 milhões. O número equivale a 26,5 doses a cada 100 habitantes, patamar semelhante ao de Belize, 26,6, e Bulgária, 25, e muito inferior à média mundial, 38,5.
Na Austrália, o pressionado primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que a vacinação será obrigatória para funcionários de instituições que cuidam de idosos e dos centros de quarentena. Quase 7,4 milhões de doses foram administradas no país, o equivalente a 28,9 doses a cada 100 australianos, patamar um pouco superior ao da Rússia. O governo também é criticado por não divulgar o número de pessoas totalmente vacinadas. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.